Durante nossa estadia em Pune, na Índia, fechamos com a produtora local, Charlie Studio, a composição de uma música que misturasse as influências brasileiras com as indianas e a produção de um videoclipe. Nesse projeto, o Lucas ficou responsável pela criação e gravação da música e eu fiquei responsável pela parte de roteiro e direção do videoclipe. Para isso eu precisava conhecer algum músico local, algum músico indiano, para a gente poder trocar e ver como seria possível fazer isso. Foi assim que eu conheci o Amol. O Amol é músico, letrista, trilheiro e compositor. Aí a nossa conexão foi instantânea e a gente decidiu que a gente ia fazer essa parceria. Ele topou e começamos a fazer essa música juntos. E aí o Amol Gate, como um bom indiano, logo no nosso primeiro encontro, chamou para ir para casa dele. E a gente começou o processo criativo com ele me dando uma aula de música indiana, para eu conhecer um pouco como é que é a estrutura da música indiana. A primeira coisa que a gente fez foi cantar o Om. Indian music started from Omkara. Tudo começa a partir da vibração, tudo começa a partir de um som só, que para a cultura védica se resume ao Om. We have 4 Vedas here in India. 4 Vedas mean 4 novels. Atharva Veda, Rig Veda, Sam Veda and Yajur Veda. Music is came from Sam Veda. Tô apanhando feio. E eu acho que exatamente nos pontos que eu tenho dificuldade é exatamente o que é muito importante para eles. Depois de alguns encontros com o Amol e já um tempo ali imerso na cultura indiana, ouvindo várias coisas indianas, no meio do sono, no meio da madrugada, me veio um tema. E no dia seguinte eu mostrei pro Amol, ele me retornou e falou que não queria fazer uma outra parte, que ele ia colocar a letra. Para eu terminar a música, a parte melódica, que ele colocava a letra. A Índia tem mais de 1000 dialetos, para vocês terem uma ideia. Ele colocou uma letra em hindi, que é o idioma nacional. Aí que a coisa começou a ficar boa. A nossa ideia inicial seria traduzir essa letra em hindi para o português. Parecia simples na ideia, né? Só que ficou complicado, porque nessas horas o Google Tradutor não ajuda. E além disso, a letra dele era poética, metafórica, usando palavras antigas. E isso dificultou muito o processo. E aí a coisa só começou pegando tranco quando a gente entendeu que falar não estava dando muito certo. E a linguagem principal ali no momento que resolveu foi a música mesmo. E depois de muitas tentativas, chegamos na versão final. Dreams are pulling the feet towards destiny. ख्वाबों सी नजरें ढूंढे हैं मंजिल का पता. Dreamy eyes are searching for destiny. कांटे बिछे हो राहों में, फिर भी मैं लोये चला. There are thorns on my pathway, still I'm walking. Sonhos por vir brotam em mim, fazem meus pés caminhar. Agora eu vou cantar a versão hindi. Pega um coquinho, titiherá, nega capicacita. पैरों को खींचती है राह ख्वाबों की दास्ता. पैरों को खींचती है राह ख्वाबों की दास्ता. Que meu hindi é muito bom. O Amol entrou em contato com um músico de tabla para poder gravar a música e um outro produtor para a gente gravar num estúdio. Barreiras da linguagem, comunicação, cultura, tradição, machismo. Foi muito difícil gravar com o pessoal falando em Marathi, então a gente teve muita dificuldade assim, para se fazer entender, porque a gente não falava inglês, eu entendia bem pouco inglês. Gravar esse videoclipe para mim foi um grande desafio porque a nossa equipe era composta, tirando a editora, toda por homens. E os homens simplesmente não falavam comigo, porque eles entendiam que eles deveriam falar com o homem que era o Lucas. Eu queria muito um instrumento de cordas na música e o Amol entrou em contato com um amigo dele que é um grande músico e foi muito difícil conseguir uma agenda com ele, mas finalmente o Sarang aceitou a gravar o sarod, que é um instrumento lindíssimo. A gente queria fazer tudo em uma semana
e a gente ficou um mês lá e não terminou. O nosso tempo impune estava acabando e a gente precisava começar a gravar o videoclipe. E aí um dia do nada chegam e falam pra mim, é amanhã. Então ontem 8 horas da noite avisaram a gente que estava fechado pra hoje. E isso não podia nem falar não, é amanhã, bora. Que o Lucas ficou o dia inteiro no estúdio dando um gás pra ver se conseguia chegar na versão final da música. Lucas chegou em casa do estúdio e... Eu esqueci uma mochila com todo o nosso equipamento, câmera, HD, microfone, dentro do rickshaw, no banco de trás do rickshaw, o tuk-tuk, que é o táxi típico lá da Índia. Aí nesse momento eu fiquei sem chão. Foi um dos momentos mais difíceis da nossa viagem, eu não sabia o que fazer. Perder alguma coisa num rickshaw na Índia é pior do que perder uma agulha no palheiro. A sorte era que a produtora também tinha equipamento e a gente pôde usar o equipamento deles para gravar. Assim como outros momentos de dificuldade que a gente passou pela nossa viagem, nesse momento a gente respirou, aceitou, entregou para o universo e no dia seguinte, bora gravar! Mas a gente não precisa de nenhum. Oi gente, a gente tá gravando hoje o nosso clipe e eu tô toda suada porque a gente subiu a montanha aqui pra gravar, vou mostrar onde a gente tá. E olha quem tá aqui atrás de mim. E aqui estamos apenas... Pela terceira vez. Não, e aí assim, primeiro dia a gente veio pra cá, mandaram equipamento sem bateria pra gente, a gente foi embora. E segundo dia a gente veio pra cá, aí filmar em Marathi não foi fácil. A gente achou que tinha tudo, chegou, não tinha. Então aqui estamos agora, só eu e o Lucas. Nossa, tem uma vaca. Tem uma vaca arrotando todas as pimentas. Que ela comeu no café da manhã. Porque é indiano, que é indiano, come pimenta no café da manhã, come pimenta dormindo, come pimenta fazendo tudo. Quem diz que trabalhar com brasileiro é ruim porque eles atrasam, é porque nunca trabalhou com indiano. Ninguém espera que um compromisso vá acontecer até que ele realmente aconteça. Dá pra entender? Então, se ele não acontecer, ninguém tá esperando. Mas se ele acontecer, então ele aconteceu. É mais ou menos essa a lógica. É a cultura, né? Pra somar o drama, a editora que estava montando o videoclipe ficou doente e nunca mais apareceu. O colorista, que é quem faz a cor, quem define as cores na pós-produção, foi lá um dia, fez 1/3 do trabalho e depois nunca mais me atendeu. Então a gente só foi acumulando funções. Na falta de editor, por exemplo, a Lola acabou aprendendo como colorir e como editar em software profissional. E eu também, na marra, assim, acabei aprendendo a afinar a voz, usar outros softwares profissionais de edição e de gravação de música. Então, no final das contas, foi ótimo. A gente já tinha adiado a nossa saída de Pune 2 vezes até que a gente chegou ao limite, não dava mais para adiar. Tomamos a decisão difícil de ir embora sem o projeto estar pronto. E de novo, a gente praticou aceitação, entrega e confiança naquilo que a gente estava vivendo e naquilo que estava acontecendo. E o resultado desse clipe tá no link aqui embaixo. Clique e assiste que tá bonito pra caramba. Conta pra gente o que vocês acharam. E pra quem ficou preocupado com o equipamento, eu encontrei esse equipamento. Mas essa história tá no nosso vlog, assiste lá depois. Essa é a temporada Ásia do Lolo Travel. Se você gostou do conteúdo, dá um like, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações e fica ligado que vem muita coisa legal da nossa experiência na Ásia por aí.